porque com a minha visão da sociedade política e tudo mais, eu não descreveria a história de uma empregada doméstica dessa forma se eu pensasse diferente, né? Se eu fosse uma pessoa com uma posição política, por exemplo, de direita, que não é o caso, claro, né, que dá para ver que minha posição política é de esquerda, eu nunca ia contar a voz dessa personagem dessa forma, né? Eu provavelmente eu ia colocar ela de uma outra forma, porque a minha visão sobre ela seria outra, né? Então, acho que mesmo na hora da gente contar, é isso, a gente coloca as nossas experiências, a nossa visão de mundo, então não tem como fugir disso, por mais que a gente esteja se colocando na pele daquele personagem, né? Até a maneira com que eu coloco a patroa, né? Tipo, tem muita ironia ali, né? Sobre o que eu penso, como eu enxergo essa personagem. Talvez alguém que pense como ela não perceba, talvez leia o texto e ache isso mesmo, e concorde. E não entenda o que ali a gente coloca para mim, talvez, né? Não sei. Mas eu acho que é muito claro que quem escreveu, como pensa quem escreveu. Dá para ver nitidamente, dá para identificar. Andréia, então, você falou que você teve feedback de alguns homens, né? Como é que foram esses feedbacks? O que eles, qual o ponto, né, que foi mais tocado na visão masculina sobre o seu livro? A maioria não falou sobre, assim, na parte da visão do que eu falo sobre a mulher, mas eles falaram muito assim da forma da escrita, das linguagens que eu usei, que eles gostaram, que eles se sentiram nessa história, né, que eles conseguiram visualizar as histórias. Um deles, que é mais novinho, assim, ele falou assim, nossa, parecia que eu estava sentado num bar, era uma conversa ali, sentando com aqueles personagens e conversando com aqueles personagens. Então, vieram algumas visões assim mesmo, e todos, eu não tive... não recebi críticas, assim, grandes críticas negativas. Não, acho que as críticas, todos os feedbacks que eu recebi foram muito assim, não parece um livro estreante, muita gente, né, desses, os homens, né, falam das mulheres muito, mas era do sentir, me identifiquei, chorei, era muito mais nessa coisa. Mas tiveram homens também que falaram isso, do sentido. Esse que falou que sentava no bar, ele falou, nossa, a vida que eu senti muito, tal. Então, assim, teve de todas as formas. Eu imaginei que talvez fosse esses retornos, talvez tivesse essa diferenciação, assim, mas não, acho que todos eles, e é muito engraçado, porque são perfis muito diferentes. Isa, é impossível folhear o livro, ler e não dar atenção também às ilustrações, porque também é uma outra leitura, né? Que a gente faz uma segunda leitura. Queria que você falasse um pouco sobre as ilustrações do livro. As ilustrações, assim, a ideia eu convidei a Mireille Lerner. A Mireille Lerner é uma artista plástica, nascida no Egito, e ela mora em Santo André desde criança, mora, né, no Brasil desde criança. E é uma pessoa muito querida, assim, no nosso convívio. E num evento que no Alfarrábio ela levou, não foi para o livro, a ilustração dessa capa. E era um evento sobre a mulher, né? E ela levou essa ilustração da capa, que eu me apaixonei por ela. Eu acho essa ilustração lindíssima. É muito expressiva. E a partir dessa ilustração, quando eu fui publicar o livro, eu falei assim, aí eu convidei, né, ela para fazer as ilustrações de textos. Eu falei, porque eu gosto muito do traço dela, acho muito bonito, e ela topou, e aí ela fez uma ilustração para cada conto específico mesmo. Aí essas ilustrações já foram pensadas para o livro, né, e me mandou. E na hora da capa eu não tinha pedido essa ilustração para ela, né? E eu falei, e a capa, você pensa o quê? Ela falou, você não gostou tanto daquela ilustração, você quer usar? Ela, acho que tem tudo a ver com o seu livro. Eu falei, posso? Eu quero essa mesmo. Porque eu tinha me apaixonado mesmo por essa ilustração, e realmente ela tem tudo a ver com o livro, né? Sim. E aí completou, né? Porque
esse conjunto. Qual conselho você dá, Isa, para as mulheres, né? Isso é uma pergunta muito difícil, né, para um escritor que assim como nós, né, muitas vezes escreve, guarda os textos na gaveta. E como você acha? Eu acho assim, antes de qualquer coisa, eu acho que todas as mulheres devem escrever, né? Como eu venho assim, né, dialogando em muitos lugares que eu vou com algumas escritoras, né? E aí eu penso que quando a Virginia Woolf, por exemplo, falou que a gente precisaria ter um teto todo seu, um lugar tranquilo e tal, que hoje em dia, na nossa realidade, isso é muito difícil. É difícil. E aí, quando eu li Uma Glória Anzaldúa, que fala, né, dialoga com isso dela, mas trazendo o oposto, trazendo um pouco algo mais para nossa realidade, que é aquilo, escreva, né, no banheiro, na fila da assistência, escreva onde você quiser, né, eu escrevo no vaso, ela fala no texto dela. E quando você pega uma Carolina Maria de Jesus, que com todas as adversidades, né, escrevia em qualquer caderninho, em qualquer caderneta. Então, acho que antes de qualquer coisa, é que escreva, porque eu acho que é importante a gente ter o registro das nossas histórias. Porque por muito tempo a gente não tem um registro feito por mulheres, né? A gente tem um registro feito por um recorte da sociedade, que são homens brancos, héteros de elite. Né? Então, acho que quanto mais vozes a gente tem, daqui a uns anos, quando a gente for estudar a nossa época, a gente vai poder dizer com muito mais fidelidade ao que é a nossa época, porque a gente vai ter essa história retratada por vários perfis da sociedade. Então, mesmo que não haja a intenção, eu acho que de publicar, eu acho que escrever é importante. Agora, para depois levar isso para publicação, acho que é importante também, primeiro, né, a gente lê bastante, ter o conhecimento do que é feito. Acho que quanto mais a gente lê, mais a gente aprimora a nossa linguagem também.